paralelismo ao cinema, a piauiense Milena Rocha se destaca no cinema piauiense com vários trabalhos de produção e direção. E agora foi premiada com o filme Boi Romeiro. Já tá no ponto? Sim. O carro chegou já, bora! Se despede o segundo rapaz. Boi bumbá. Alegria tive eu quando eu fui embora no sertão. Vai ter um laço, meu boi, leva meu boi. No Piauí e no Nordeste, a presença feminina no cinema mostra avanços significativos em espaços de debate e premiações, mas que ainda enfrenta desafios estruturais de representatividade técnica e de liderança. Como você enfrenta esses desafios? Oi pessoal, prazer estar aqui conversando com vocês. Norma, programa sobre outro olhar, muito importante a gente discutir, né, as linguagens artísticas, que o cinema é uma linguagem artística. É importante lembrar que o cinema surge por dois irmãos, os irmãos Lumière, os irmãos com grana, eles já tinham outras posses. No Brasil, a gente também tem um cinema feito por pessoas que têm outros acessos, né? Por pessoas que também têm outra forma de financiamento. Então, é importante lembrar esse contexto elitista dessa arte. E de uns anos para cá, a gente tem tido mais acesso por uma conjuntura. As câmeras foram barateadas, né? Antes as câmeras estavam no preço de um automóvel. Hoje em dia ainda tem câmera em preço de automóvel, tem bem mais cara. Mas a gente teve o acesso às DSLRs, que são câmeras que elas não foram feitas pensando em cinema, mas elas filmam, elas fazem audiovisual. E foram essas câmeras, né? Hoje em dia tem marcas como, sei lá, Blackmagic, que já é um pouco mais acessível e você consegue contar histórias de outras formas, você consegue ter ali algo que era muito caro no passado e começa a ser minimamente acessível. Isso faz com que chegue nas mãos de pessoas que não foram estimuladas na sua infância a fazerem cinema, não tiveram em suas casas o registro familiar como algo que famílias com mais posses costumam ter, né? Grandes álbuns de família, cine doméstico, gravações em Super 8 e por aí vai. Mas a gente tem um hackeamento disso. Então, por exemplo, o Piauí, eu acho bem importante citar o Piauí como um espaço desse hackeamento. Se a gente pega o cinema marginal em Teresina tem grandes registros da cidade, das pessoas, e posiciona o Piauí no cenário de cinema, a partir do cinema marginal. Você fala em uma entrevista ao portal Geleia Total que o cinema continua sendo um espaço dominado por homens, todos como naturalmente mais habilidosos nessas áreas, o que acaba limitando a força e a presença feminina na criação audiovisual. Super importante isso. E aí o que a gente tem no nosso contemporâneo? Projetos como o Cine Limite, que digitaliza esses filmes, a gente tem acesso. O que a gente tem no contemporâneo, além das câmeras mais acessíveis? Mulheres, indígenas, pessoas negras, LGBTQIAPN+, pessoas não binárias, discussões, e dentro dessas discussões, as pessoas também se apropriando desse aparato técnico para contar suas histórias. E aí é que nós, enquanto mulheres, também entramos nisso. Então, a gente está nesse espaço também, assim como essas outras pessoas. E é super importante lembrar que a própria Ancine reconhece que a gente precisa de uma política que nos coloque nesse pé mais de igualdade com os homens héteros, cis, principalmente brancos, principalmente da região sudeste do país.
Então agora a gente está num momento em que a gente consegue ver algumas mudanças, né? Pela política pública de cinema principalmente, é o que faz com que as narrativas sejam diversas. Por que tem que ser diversa essa narrativa? Porque o cinema disputa o nosso imaginário. É o cinema que faz. Como é que a gente sabe que era a moda de 2012, de 2002? Se a gente vê um filme dos anos 2000 brasileiro, a gente vai ver, nossa, a galera tava usando esse cabelo, o pessoal usava essa roupa, as mulheres estavam assim, nessa época, nessa novela podia falar disso e disso e ninguém era questionado. Hoje em dia, então a gente tem esse aparato como um lugar que guarda também a nossa memória coletiva, além da individual. Então, por isso também essa preocupação, né, da gente ter esse outro ponto de vista também, literalmente, de quem está contando essas histórias. O seu documentário Mulheres de Visão nasceu a partir de discussões e podcasts gravados durante o primeiro encontro de mulheres cegas no Brasil, que foi aqui em Teresina. Como foi o processo até chegar à premiação? O Mulheres de Visão, Norma, foi o primeiro filme que eu dirigi. Ele é um filme que eu adoro, assim, ter feito, porque as mulheres que fizeram comigo esse filme, e mais 30 voluntários da equipe que também compuseram essa equipe, elas atuaram desde a pesquisa, né? Então, é um filme rodado em 3 meses. A gente faz com o edital da Parada de Cinema, que é um evento de cinema que existe até hoje. E a Parada de Cinema estava com o edital aberto para roteiro e direção de mulheres, inclusive. E aí foi nesse edital, eu submeti o projeto e quando passou eu falei, nossa, agora a gente tem um prazo para entregar. E nessa época o coletivo Labcine já estava atuando com mais outros filmes. E aí a gente fez esse filme, então é um filme muito especial, assim. E lembro que foi um processo muito dialogado, assim. Que perguntas a gente faz, o que a gente quer contar. Sua atuação no projeto Um Olhar para a Cidadania do Instituto com Rádio reforçou o seu uso do rádio e do podcast como ferramentas de mobilização social? Inclusive, nós fizemos uma oficina de teatro com as pessoas cegas e criamos a peça Coisa de Cego. E aí, você fez essa ponte com o projeto Um Olhar para a Cidadania, na época tocado pelo Instituto com Rádio, que justamente trabalhava com essa temática da acessibilidade. E aí esse espaço foi onde eu comecei a trabalhar com acessibilidade, você também com o projeto do teatro, a companhia de teatro. E eu acho que as dimensões artísticas elas vão se cruzando, porque no podcast as mulheres falavam sobre causas, sobre como é que era a vida, sobre a maternidade, sobre a juventude, sobre o mundo do trabalho. E aí, na pesquisa, a gente elenca esses temas. Então, a Evani, a Jane Kelly, a Dilma, a Denise, foram mulheres que sistematizaram as perguntas, que elegeram as mulheres que a gente ia retratar, porque a primeira ideia era fazer um longa com 17 mulheres, e aí a gente estava no contexto de fazer um curta, e a gente fez esse curta com uma premissa do fazer com e não fazer sobre. Então, acho que foi um espaço que deu para a gente exercitar bastante essa premissa. Chegamos ao final de nosso programa. As mulheres no cinema piauiense mostram sua força, sensibilidade e competência aqui neste espaço. Se inscreva em nossas páginas no Instagram e no YouTube. Até o próximo Sob Outro Olhar. Inteira sequência de pupilas que olham em nossa direção. Pessoas que têm um conceito de alguma coisa que ela viu em algum lugar e acha que aquilo ali vai valer para todo mundo. A falta de visão é um detalhe na nossa vida, assim como a cor da pele, a orientação sexual. É um detalhe, as pessoas têm que parar de taxar a gente por algum detalhe que a gente tem na nossa vida, né? Em fundo branco, escrito em braille, à esquerda, um quadro e à direita, o rosto de uma garota de perfil. Tem pele morena, cabelos encaracolados na altura do ombro. Coloca fones de ouvido.
Em fundo branco, escrita em braille, à esquerda, um espelho refletindo a imagem de Denise que está à direita, em frente ao computador. Em um quarto com janela semiaberta, Denise mexe em um guarda-roupa. Eu caí ontem à noite e me enchi de ibuprofeno, mas quando acordei de manhã, estava enorme de inchado. Quantos comprimidos tomou? Eu já tomava alguns todo dia mesmo por causa da ginástica, daí dobrei a dose, mas não adiantou de nada. Ao centro, janela retangular, silhueta feminina com cabelos crespos. À direita, mulher caminha, desliza a mão na parede e usa bengala. Equipamentos oftalmológicos, parte de rosto de mulher. Intérprete de Libras diz: ela é cega e não sabe de nada. Mãos femininas mexem em papéis. Rosto de mulher. Intérprete de Libras diz: você não vai conseguir. À esquerda, mão digitando. Mulher com fone de ouvido. Moça senta-se em frente à mesa, a outra ao lado oposto. Mulher com fone de ouvido em frente ao computador. Intérprete de Libras diz: este lugar não tem estrutura para você. Jaleco escrito: Luzia Souza, professora. Mão feminina manuseia telefone. Mulher fala ao telefone. Janusa Santos, telefonista. Rosto de mulher em frente à outra. Ângela Noleto, psicóloga. Mulher de jaleco caminha entre armários e carteiras. Mulher entra em sala com armários e computadores. Mulher sentada em frente ao computador. Mulher arruma gola de jaleco. Luzia Souza, professora. Silhueta feminina com cabelos crespos. Pés com sandália. Rosto de mulher. Liana Carvalho, advogada. Imagens sobrepostas. Boca com batom. Professor ensina Libras tátil à aluna. Olho de mulher. Parte superior do rosto de mulher. Busto feminino. Intérprete de Libras diz: eu aprendi Libras para gravar este vídeo. Nós cegos somos capazes. Denise Santos, aprendiz de Libras. À esquerda, silhueta de Denise desliga os refletores da esquerda e da direita. Logos. Labicine, Libra Center, Movimento Brasileiro de Mulheres Cegas e com Baixa Visão.